Simplesmente não dá para acreditar no que acabou de acontecer. Meus amigos, Jim Ryan está oficialmente ou estará demitido ou aposentado, como você preferir chamar, do PlayStation dentro de poucos meses. É oficial. Vamos conferir aqui. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo pro canal e meus amigos, a treta tá comendo agora nas redes sociais. E eu tô fazendo esse vídeo super tarde, nem sei que hora que ele vai pro ar, mas vai pro ar hoje, tá? Então deixa o seu like aí pra apoiar o canal, tá bom? Porque a notícia, na minha visão, é muito boa. Como vocês sabem, o Jim Ryan era o responsável pela Sony Interactive Entertainment. E era ele quem tomava as decisões de como que a coisa ia rolar. E isso, é óbvio, tá incluso o PlayStation. E meus amigos, vocês, assim como eu, acompanharam a trajetória do Jim Ryan como presidente. Eu acho que é unânime, né? Pode-se dizer que a maioria ficou muito feliz ou está muito satisfeita com essa retirada do Jim Ryan. Porque, caras, não tem muito como ficar defendendo ou passar pano, tá ligado? Ninguém tá dizendo que o Jim Ryan também não teve méritos, né? Foi na gestão dele que veio a mudança, né, da nova Plus, por exemplo, você reconhecer coisas boas que o cara fez. Só que na gestão dele também vieram defeitos e problemas que, caras, se não fosse o pessoal cair em cima, não tinha sido mudado. Então eu já cansei de falar isso em outros vídeos, mas eu acho muito bom que a gente cite esse exemplo aqui de novo, porque agora a gente está fundamentando a argumentação aqui a respeito desse cara, tá? Como eu falei, a gente sabe reconhecer o que é bom, mas o Jim Ryan demonstrava falhas e problemas que eram muito crassos e que muitas vezes levou a comunidade a se perguntar se esse cara realmente estava fazendo por erro ali, realmente entendeu que ele errou e ia mudar a postura, ou se ele só estava testando a galera. Então vamos relembrar aqui só dos episódios mais recentes, tá? Pega aí, no ano passado nós tivemos o lançamento de pelo menos uns 4 AAAs aí para o PlayStation. E aí o primeiro caso que teve polêmica, Horizon Forbidden West, um título que tava todo mundo aguardando, que a Sony tinha prometido a atualização gratuita do PlayStation 4 para o PlayStation 5. Chegam lá os caras e anunciam que o upgrade ia ser pago depois. E aí o que o pessoal fez? Pegou essa hipocrisia, foi o Jim Ryan quem tinha feito essa promessa de que o upgrade seria gratuito. Ainda assim a galera conseguiu mudar esse rumo, né, que as coisas estavam tomando e forçou o cara a voltar atrás. Tanto é que depois rolou um pedido de desculpa, a Sony assumiu que errou. Presta atenção, não foi invenção não. Ah, a galera que não interpretou o que estava sendo falado. Não, a Sony assumiu mesmo. Ela falou que errou, tá? Voltou atrás e corrigiu o erro. Aí a gente pensou o quê? Pô, então agora tá tudo tranquilo, tá? De boa. Aí chegou no Gran Turismo 7. Cara, lançamento incrível em termos de qualidade, um jogo maravilhoso, mas chegou ali todo zoado na economia. Coincidentemente, cheio de microtransação para você poder progredir no jogo, conseguir dinheiro, fazer as coisas. Ora. Será que foi só coincidência? Novamente a Sony assumiu a culpa quando ela lançou o upgrade, consertando essas besteiras que ela tinha feito no game, né? Que tava muito difícil conseguir progredir, conseguir juntar dinheiro dentro do game para você conseguir comprar os carros que você precisava e tudo mais. Para quem queria, então, né? Quem é completacionista, né? Queria pegar os troféus, tava num nível de dificuldade que tava muito na cara que iriam enfiar microtransação em todo mundo. E aí o que aconteceu? Novamente as pessoas caíram matando em cima. Felizmente a maior parte da comunidade teve esse bom senso, porque viu o histórico do Gran Turismo, viu que estava sim desequilibrado em comparação com os outros jogos da franquia, e aí os caras foram lá e arrumaram. E lembrando que teve gente que ficou contra a galera aí na comunidade, falando que agora o jogo tava fácil demais, mas é engraçado, né? Porque quando você olhar na ID dessas pessoas ou dessa pessoa, nem zerar o jogo tinha zerado.
Aliás, eu tenho até uma certa dúvida, né? Se eu for olhar hoje, se já zerou, se já fez pelo menos as licenças, qual será a surpresa que a gente ia ver? Mas não parou por aí, depois veio o caso do The Last, que no PlayStation 5 estava rodando ali maravilhosamente bem, entretanto, a sua precificação estava abusiva. O negócio veio custando um preço de um jogo novo, sendo que era mais uma atualização gráfica e de algumas mecânicas, talvez, ali dentro do game, mas que jamais justificaria aquele preço cheio. E quem é que não se lembra, né? Quando ele ia ser anunciado para o PC, no lado do PC estava mais barato para fazer aquisição, mas no PlayStation o preço ainda estava cheio. Tudo bem que teve ali uma semana de promoção, depois tinha voltado ao normal, hoje não sabemos mais como que está, mas foi uma pisada de bola do lado da Sony. E a culpa foi de quem? É do cara que estava dirigindo. O Jim Ryan tinha responsabilidade de enxergar essas coisas e ter tomado atitudes proativas a fim de evitá-las. Outra coisa também que não estava muito legal, até muito antes disso, era o próprio marketing da Sony com o PlayStation. Muitas vezes a Sony acertou, sim, claro, mas em outras vezes a Sony deu erros assim totalmente bobos. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal daquela época dos erros mais absurdos que a Sony já tinha cometido na comunicação dela com o público a respeito do PlayStation, a falta de repente de gerar um hype com eventos, que dirá então do último showcase, que foi uma decepção aí, acredito eu, para a grande maioria de vocês, para mim também foi uma decepção, e até para os passadores de pano de Jim Ryan, né, também criticaram o posicionamento que a Sony teve ali no showcase, porque realmente ficou faltando aquilo que interessa, que eram os jogos de grandes produções com narrativa, single players, que é a verdadeira especialidade na casa do PlayStation. Tanto é que recentemente vazou até uma fala do Jim Ryan falando que essa é a especialidade e que isso é a fundação, né, dos estúdios do PlayStation. No entanto, no showcase os caras só mostraram praticamente jogo de serviço. Esse ano mesmo tem o Spider-Man, pô, show de bola. A Sony fechou umas parcerias legais, também show de bola, eu dou parabéns pra isso. Final Fantasy, o caso do Forspoken, saiu meio zoado, parece que já arrumaram um game, já tá redondo ali. Problemas aqui e ali acontecem, ok? Parabéns pela iniciativa. Mas dos estúdios PlayStation exclusivamente, se só tem um jogo para o ano, mesmo que seja um jogo de peso, não custa nada falar dos projetos que estão por vir, ou revelar pelo menos mais alguns detalhes, por mínimo que seja. E o showcase foi uma verdadeira decepção nesse aspecto. E ele foi apresentado por quem? Pelo próprio Jim Ryan. Mas a verdadeira cereja desse bolo, meus amigos, está em duas situações. A primeira, o aumento da Plus que aconteceu recentemente, e o segundo, certas polêmicas que estavam sendo causadas já dentro dos jogos do PlayStation, que vocês já devem imaginar do que eu tô falando. Então, falando sobre essas polêmicas, a gente acha que não precisa ser muito específico aqui, né? A Sony parece que, a partir de um certo momento, decidiu que, de repente, estava tudo bem descaracterizar certos personagens aí nas franquias ou forçar certos roteiros para se adequar a um público que, tudo bem, a gente poderia até chamar de inclusividade, mas não tinha necessidade nenhuma de fazer da forma como foi feito. Vocês já sabem do caso que aconteceu no Horizon Forbidden West, teve também as críticas, né, que o The Last 2 também teve, justamente por causa, né, de algumas forçações que fizeram que não condiziam com a característica do personagem no roteiro ou na história anterior. Então várias coisas levaram a esse gosto amargo que os fãs do PlayStation ficaram com a gerência do Jim Ryan, que aliás muitos o chamam de elitista, porque aparentemente o cara não tinha muito bom senso para certas coisas, incluindo certas precificações. Um grande exemplo é o tal do Projeto Key, né, ou agora que nós já sabemos, né, o PlayStation Portal, que na minha opinião, e acredito que na maioria de vocês, é um baita de um desperdício de recurso dentro da Sony. Pra que fazer um aparelho, certo? Pra você jogar de forma remota com um controle ali do PlayStation, se você já pode fazer isso usando o remote no celular e conectando um controle de PlayStation pra você jogar. Pode ser um DualShock 4, pode ser um DualSense, você conecta ali no Bluetooth e joga. Então a pergunta que fica é, pra quê? Pra que um projeto como esse? Só serviu para gastar dinheiro de pesquisa dentro da empresa. Dinheiro esse que poderia ter sido utilizado para colocar ou aumentar ainda mais a qualidade dos jogos da Plus, que já era excelente. Deu umas vaciladas aí nesse mês que passou, mas, cara, ou então fazer mais jogos ainda para o PlayStation, investir, sei lá, no novo AAA, uma nova franquia. Não que talvez o dinheiro esteja faltando, mas vocês entendem o que eu quero dizer aqui? Então foi uma série de erros cometidos pelo Jim Ryan que, infelizmente,
infelizmente, como eu falei pra vocês, deixou esse gosto amargo nos fãs do PlayStation e muitos questionamentos foram levantados. A imagem do cara já não é mais aquela imagem, né, mais amistosa ou amigável como se via lá no começo. E por fim, nós temos aqui um anúncio oficial da Sony. No anúncio, aqui diz que o Jim Ryan vai se retirar do PlayStation. Aqui eles dizem retire, né? Mas pode ser que os caras tenham chegado nele mesmo e falado, ó, Jim, chegou a hora de parar. E pode ser que ele tenha decidido sair também. O real motivo a gente não vai saber, mas existem evidências muito fortes de que essa retirada seja justamente pela imagem que o cara vem criando e pelo tanto de críticas que se vem fazendo com ele. E aí, por fim, nós temos o anúncio do substituto de Jim Ryan, que será o novo presidente CEO ali da Sony Interactive Entertainment, que será Hiroki Totoki. Esse cara é, como vocês já podem ver pelo nome, uma pessoa de origem oriental, obviamente tem uma cultura oriental na sua bagagem e está na Sony aí há o quê? Mais de 30 anos, desde a década de 80 que esse cara trabalha na Sony. Então eu acredito sim que nós estamos vendo um potencial interessante aqui, porque, caras, eu vou ser sincero com vocês, né? A cultura oriental dentro da Sony é o que pode colocar muitas coisas aí nos eixos, apesar da gente elogiar bastante, porque ainda há muito mais coisas para elogiar do que criticar. No que é preciso criticar, a gente critica aqui sem pensar duas vezes. Então eu não sei vocês, mas eu tô bastante satisfeito sim com a saída do Jim Ryan. Eu acho que chegou a hora de colocar um cara com outros pensamentos. Como falei pra vocês, não tô dizendo que o Jim Ryan não tenha nenhum mérito. Na gestão dele, a Sony atingiu recordes e recordes aí de receitas e tudo mais. Só que também convenhamos um pouco aqui, né? Cara, você tá na empresa de videogame mais famosa do mundo. Você não precisa fazer grandes coisas pra conseguir ter um resultado como esse. Só você fazer os jogos conforme já estavam sendo feitos, uma base que já estava sendo criada desde lá do PlayStation 4, sob outras gerências, e manter o trabalho aprimorando aquilo que já tem. Porque de coisa nova mesmo, Jim Ryan, pelo que eu me lembro aqui, não criou muitas não. Então é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre o caso aqui e eu gostaria de saber o que vocês pensam. Deixa aí seu comentário aqui no vídeo. Não se esqueça de deixar o like também. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.